Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que se inscrevam sim, para nos ajudar e dar o like e ativar o sininho, ok? Quero informar a vocês que aqui é feito um trabalho de leitura e estudo. Por que estudo? Porque eu dou as minhas opiniões quando eu acho que são relevantes, ok? Sobre aquilo que os espíritos nos informam. O nosso trabalho aqui é feito por um tempo de aproximadamente 30 minutos. E quando o capítulo é muito grande, eu divido por partes. Então nós nos encontramos no livro 4 do Livro dos Espíritos, claro, no capítulo 1º do livro 4, certo? E nesse capítulo já estamos na quarta parte. Está vendo ali escrito a caneta? Pois bem, estamos na quarta parte desse capítulo. Hoje é um domingo. São 11 horas da manhã, aproximadamente, certo? 6 de agosto. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa leitura e estudo. Vamos falar sobre desgosto da vida e sobre o suicídio, ok? A pergunta 943 que Kardec faz é a seguinte: de onde vem o desgosto da vida que se opera de certos indivíduos sem motivo plausíveis? Resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da sociedade. Para aquele que exercita suas faculdades com um objetivo útil e segundo suas aptidões naturais, o trabalho não tem nada de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto age tendo em vista uma felicidade mais sólida e mais durável que o espera. É a fé no futuro, não é verdade? Ter a consciência limpa e tranquila. Mas a maioria, infelizmente, a própria sociedade gera aflições, né? Que nós não conseguimos ainda lidarmos com isso. Vamos lá, pergunta 944. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida, quer dizer, tirar a própria vida? Resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Pergunta: o suicídio não é sempre voluntário? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Quer dizer, então o suicídio não é sempre voluntário, ok? E nós vamos ver nos estudos aqui que tem o suicídio inconsciente, que a maioria da população humana pratica. É o suicídio que a gente não tem consciência que estamos nos matando pelos nossos atos e hábitos, né? Do nosso tipo de vida. Então vamos lá. Então ele respondeu: o louco que se mata não sabe o que faz, lógico. 945. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? Quer dizer, a pessoa está desgostosa por algum motivo e se mata. Resposta: insensatos. Por que não trabalham? A existência não lhes seria uma carga. Quer dizer, se ocupar com trabalho, né? Pois é. Vamos lá. Que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções desse mundo. Quando a pessoa está sofrendo, né, se acha miserável, então ele quer escapar das misérias. Resposta: pobre espíritos que não têm coragem
de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não têm nem força, nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão compensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam sua salvação, do que em sua impiedade chamam de acaso ou fortuna. É sempre ligado às coisas materiais, né? Pois é. O acaso ou a fortuna, para me servir de sua linguagem, podem, com efeito, lhes favorecer um instante, mas é para os fazer sentir mais tarde e mais cruelmente o vazio dessas palavras. Quer dizer, alguns podem até ter a riqueza e a fortuna, mas depois vão ver que ainda ficou um vazio, né? Pois é. Então, vamos lá, outra pergunta. Os que conduziram o infeliz a esse ato de desespero, suportarão as consequências? Claro, né? Resposta. Ai deles, porque responderão por homicídio. A pessoa tortura uma pessoa e a pessoa chega ao ponto de se matar, que não aguenta mais aquela tortura. Eles vão responder por isso, né? Então, gente, nós estamos vendo aqui o principal motivo, né, das pessoas tirarem a própria vida é a falta de compreensão, de conhecimento de si mesmo. Se nós formos educados desde o princípio, sabemos que nós estamos aqui na vida porque pedimos para a vida, escolhemos o tipo de vida que temos, isso vai nos dar um certo conforto, uma resignação, uma condição de resignação maior, quando nós nos conhecemos realmente. Porém, muitas pessoas duvidam, né, dessa escolha que fizemos. Muitos duvidam, eu não escolhi a vida que tenho, não. Nós escolhemos sim. Deus não obriga ninguém a ter essa vida ou aquela. Nós é que escolhemos na pátria espiritual. Só que quando chegamos aqui, a gente se arrepende. Aliás, a gente só vive se arrependendo, né? Porque a gente vive cometendo erros. Então a gente tem que ter mais compreensão sobre isso. Vamos lá, pergunta 947. O homem que luta com a necessidade e que se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida? Acho que não, porque ele não tem essa intenção. Ele é um suicida. Olha o que ele fala aqui. É um suicida, mas os que lhe são a causa ou que poderiam impedi-los são mais culpados, tá vendo? Que ele e a indulgência ou espera. Todavia, não crês que esteja inteiramente absolvido se lhe faltou, tá vendo? Firmeza e perseverança. Depende. Se faltou firmeza, se ele tenta, né? E acaba abandonando a própria vida, se deixando morrer, ele tinha que ter mais firmeza e perseverança. Ele continua aqui. Se não fez uso de toda a sua inteligência para se livrar do lamaçal. Ai dele, sobretudo, se seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se é desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência, que corariam de dever sua existência ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome e derrogar aquilo que chamam sua posição social. Quer dizer, se entrega, né? Não há 100 vezes mais da grandeza e de dignidade em lutar contra a adversidade que desafiar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que não tem boa vontade, senão para aqueles a quem nada falta, e vos volta às costas, desde que tendes necessidade dele? Sacrificar sua vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não a tem em nenhuma conta, tá vendo? O mundo não está levando nada em conta o cara se matar. Bestalhado se mata à toa. É isso que ele quis dizer aqui. Entendeu? A pessoa, por ter os abertos da vida, perca financeira, ou de parente, ou de amigo, e acha que o mundo vai me dar dinheiro. Está nem ligando para você, meu amigo. É isso que nós temos que parar para pensar.
nos preocuparmos em ter uma vida melhor. Vamos lá. Aqui está falando bastante sobre suicídio. Pergunta 948. O suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? Resposta. O suicídio não apaga a falta. Né? Claro, não vai apagar não. Ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Claro, ele cometeu uma falta, já está errado, já está devendo uma coisa. Aí faz outra coisa novamente errada, então ele vai ter mais uma falta, tá? E ele continua. Quando se teve a coragem de fazer o mal, tá vendo? É preciso ter a de suportar suas consequências. Aí é que está a dificuldade, né? Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir seus rigores. Isso sempre que botam aqui, eu volto a repetir para você, que Deus julga, que Deus vai diminuir seu rigor. Não existe isso, gente. Deus não julga ninguém, não condena ninguém, não examina nossas atitudes. Nada disso é feito por Deus. Nós mesmos fazemos pela nossa consciência interna do certo e do errado. É essa consciência divina que carregamos dentro de nós. Então é sempre nesse sentido, ok, meus irmãos? Então está aqui. Depende da intenção. Né? Se a pessoa que ficou muito envergonhada por ter cometido, se arrepende, pereré, parará, então nossa consciência vai dizer se nós agimos com boa intenção ou má intenção. Mas é sempre um crime tirar a própria vida. Não vamos esquecer disso. E ele continua... Desculpe. Ele continua informando. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que se prende mais à estima dos homens que à de Deus. Não é bem assim, às vezes o cara tem até vergonha de Deus, né? Não estima tanto a presença dos homens, nem sempre. Porque ele vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, dos filhos, né? E se tira os meios de as reparar durante a vida. Quer dizer, ainda tira aquilo que a pessoa poderia reparar durante a vida. Entre essa falta e outras, ele acaba impedindo, né, uma reparação mal das coisas. E ele continua. Frequentemente, Deus é menos inexorável que os homens. Perdoa o arrependimento sincero e nos considera a reparação. Tá vendo? Quer dizer, o julgamento nosso, né, pelas certas coisas, é mais inexorável do que dos homens, ou seja, é mais compreensível, certo? Não é tão impiedoso. É mais justo, vamos botar assim, dizendo. E ele continua aqui, que eu sublinhei, muito importante. O suicídio, minha gente, não repara nada. Ninguém repara qualquer coisa porque tirou a própria vida. Reparei meu erro, me matei. Não vai reparar nada, não. Um erro é um erro. Vamos lá. Pergunta 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Esse se ferrou mais ainda, se atrasou mais ainda. Resposta. Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque retarda a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir terminar essa vida que cortou por uma falsa ideia. Uma falta qualquer que seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Lógico, uma falta não vai elevar ninguém, né? Vamos lá, 951. O sacrifício de sua vida não é meritório? Há algumas vezes, quando tem por objetivo salvar a de outrem, ou de ser útil ao seu semelhante, aí, minha gente, aí é outro caso. Vamos lá. Resposta. Eu até sublinhei ali, né? Isso é sublime, conforme a intenção. E o sacrifício de sua vida não é um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se é deslustrado pelo orgulho, né? Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse. E aquele que o realiza tem, algumas vezes, uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Ponto.
Meu irmão, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei agora. Aconteceu, já vou falar aqui para vocês, hoje é 6 de agosto de 2023, estamos num domingo, ok? Numa manhã de domingo. Estamos chegando aí perto de meio-dia, se já não passou. Eu estou sem um relógio na minha frente. Me aconteceu a semana passada, ou retrasada, não sei dizer para vocês, há 1 ou 2 semanas, acho que tem uma semana. Um rapaz que, para salvar a vida da esposa, da filha, a casa que ele estava, não sei, eu acho que foi a casa, ou a academia, eu não sei qual foi o ambiente, enfim. Pegou fogo, incendiou. Então ele conseguiu tirar a esposa, claro, ferida, com algumas queimaduras, de dentro da casa. Conseguiu entrar novamente, tirar sua própria filha de dentro da casa. E lembrou-se do cachorro dele, do cão. E ele entrou novamente para retirar o cachorro, ok? Nessa tentativa de tirar o cão, ele não conseguiu sair e morreu sufocado pela fumaça do ambiente. Então é mais ou menos isso aqui, gente, o que esse rapaz fez. Teve uma atitude sublime. Ele salvou 2 vidas humanas e tentou salvar a vida do cachorro. Eu não sei se o cachorro conseguiu sobreviver, se ele conseguiu salvá-lo. Mas ele mesmo não conseguiu se salvar. Então é mais ou menos isso aqui. Isso é suicídio? Tentar ajudar o próximo, arriscando a própria vida? Claro que não. Como é que ele foi recebido na pátria espiritual? Com certeza, com muitos aplausos, com muita gente lá, que ele deve ter ficado assim, atordoado de alegria e felicidade. Eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Eu não tenho. Pessoalmente, eu não tenho. Eu consigo ver a imagem dele chegando na espiritualidade, com muitos irmãos dele batendo palma e abraçando ele, e, sabe, lhes rendendo homenagem, que isso é muito raro. Um rapaz jovem, vamos lá, ele era atleta, fisiculturista, alguma coisa assim, nessa área do fitness. Pois bem, é isso aí, minha gente. Agora vamos para a pergunta 952. O homem que perece vítima do abuso de paixões que ele sabe deve apressar seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas. Comete um suicídio? Então vocês estão vendo aqui, por exemplo, nossos hábitos, que faz com que o homem se vicie em certas coisas e não consegue se livrar. Por exemplo, o vício da bebida, das drogas, porque eu acho que bebida e droga eu boto no mesmo grau, né? Não deixa de ser uma droga a bebida. O vício, né, do sexo, certo? E tantos outros vícios, né? Ele sabe que isso vai levá-lo à morte mais rapidamente. Sabe disso. Principalmente as drogas e a bebida, eu acho que é o que leva mais rápido, né, desses vícios, que ele não consegue se livrar, né? Ele sabe que vai levar à morte rapidamente, mas não consegue se livrar. Será que ele está cometendo suicídio? Vamos ver a resposta? Resposta. É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Há nele falta de coragem e animalidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Eu não sei se ele consegue esquecer Deus. Eu não sei. Né? Depende do ponto de vista do que ele queira colocar aqui, esquecimento de Deus. Mas o estado dele, que ele já não tem condição de domínio sobre o próprio corpo, não tem como controlar, porque ele tornou aquele corpo viciado, daquelas energias, sejam elas quais forem, tá entendendo? Não deixa de ser um suicídio, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher fazer ou não fazer, não é verdade? Só que chega em certo ponto, minha gente, que a coisa toma uma certa direção e não deixa de ser um suicídio, claro. Vamos ver. Próxima pergunta. É mais ou menos culpado aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? Está desesperado? É a mesma coisa que já perguntou lá antes, praticamente a mesma coisa. É mais culpado porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, no que o faz instantaneamente. Há, algumas vezes, uma espécie de descaminho ligado à loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais
a consciência que se tem das faltas cometidas, né? Vamos lá. 953. Eu quero dar um ressalto aqui. Por exemplo, o cara acabou de, pela primeira vez, ele vai lá e pratica um assalto com uma turma e se arrepende. E a turma que ele foi fazer assalto acabou gerando uma vítima mortal, né? Por 4 ou 5 pessoas roubar alguém e matou alguém, certo? Então, esse ladrão foi a primeira vez participar disso. E se arrependeu ao ponto de se desesperar e tirar a própria vida. Tem uma culpa. Agora aqueles, né, que foram para casa, que se acalmaram, coisa e tal, pensaram sobre o que fizeram com calma, que não se desesperaram, vamos botar que um outro tenha tirado a sua vida 4, 5 dias depois, né? Então, o primeiro tem menos culpa, porque ficou desesperado da besteira que fez. O outro ainda teve tempo de refletir, pensar e raciocinar. Então é mais culpado. É mais ou menos isso que ele quis dizer aqui, tá? Quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível, ela é culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Resposta: sempre é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse tempo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento. Tá vendo aqui? Quantos casos, né? De doenças aí consideradas mortais, que o médico fala, oh, você vai morrer disso, de câncer, está com tumor aqui, está com tumor lá. E quantos casos não é que aquilo some de repente, repentinamente, né? Que não tem explicação. Então, a pessoa, na verdade, nós nunca sabemos. Exatamente não podemos garantir e temos a certeza do momento da morte, seja a doença que for. Então é isso que ele, vou falar que eles responderam, nem sei o que eles responderam, respondi por eles. Concebe-se, não, respondi sim por eles. Respondi o que eles falaram, desculpa. E ele continua perguntando. Concebe-se que nas circunstâncias normais, o suicídio seja repreensível. Mas suponhamos o caso em que a morte é inevitável. Não existe morte inevitável. Ele fica botando aqui como se fosse possível. E em que a vida não é abreviada senão de alguns instantes. Vai responder novamente. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Porque fica falando como se fosse possível o homem determinar e ter a certeza que a morte é inevitável. Nós temos muitos exemplos aí que a morte que parecia ser inevitável e não foi inevitável, né? Foi evitável. Temos muitos exemplos, muitos casos que a gente vê aí. Vamos lá. Pergunta: quais são, nesse caso, as consequências dessa ação, né, de tirar a própria vida acreditando que vai morrer? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, conforme as circunstâncias, como sempre. É sempre de acordo com as circunstâncias, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Dar um exemplo aqui. Por exemplo, a pessoa nasceu e tinha a necessidade de viver até 50 anos de idade. Estava no seu programa reencarnatório. Porém, com 40 anos, ela pratica o suicídio, por algum motivo. Então, ela antecipou, né, a sua morte em 10 anos. Uma das coisas que vai acontecer com esse espírito, né, é que vai vir numa próxima vida e viver aqueles 10 anos restantes de existência. Vai desencarnar, né, jovem, com 10 anos de idade apenas. Então, já é uma causa proporcional que a gente pode aprovar se estamos vendo o resultado. Deu para entender? Aí vamos usar o mesmo exemplo. A pessoa vai desencarnar com 50 anos, porém, com 30 anos de idade, tira a própria vida, por um motivo que seja, não importa qual motivo. Restavam 20 anos, né, de vida na existência. Ela voltará numa próxima vida e viverá tão somente até 20 anos de idade. Certo? É também uma prova da expiação dela, e um cumprimento numa vida anterior. E você vê como é que o que acontece muitas vezes com esses espíritos que desencarnam com 20 anos. Eu acho que
É a pior fase, talvez, para o espírito desencarnar. Porque está muito envolvido com as paixões muito latentes nele. É o amor, é a paixão. Eu acho que esse período, pelo menos para mim, foi um momento que eu vi mais intensamente o amor, a paixão de querer ficar com a pessoa que a gente quer e ama. A gente se entrega, eu pelo menos me entregava muito ao trabalho, a minha a ânsia de viver está muito ampla, a gente quer viver tudo, quer fazer tudo da melhor forma possível. Aí você desencarna. Então você deixa para trás aquela, sabe, aquela ânsia. É verdade, é você fica ansioso de fazer tudo aquilo ali. Curtir, viver, amar, namorar e tudo mais. E sai no, talvez no auge da tua vida. Né? Aí você chega do outro lado, fica bolado e sofre por conta disso. Aí a gente aprende. Por que passamos por isso? Porque praticamos o suicídio numa vida anterior. Ok? Então é mais ou menos isso. Porque quando a gente desencarna com uma certa idade, na maioria das vezes é melhor, porque você já passou por essa fase da infância, da adolescência. É lógico que tiveram seus problemas, ninguém vive sem problema, tiveram as vicissitudes, os acontecimentos da vida, mas esse desgastar do corpo vai dando para o espírito uma certa calma e experiência de vida. Deu para entender? Então aqueles que desencarnam com uma certa idade, acredito ali de 60 anos para cima, não é porque eu estou nesse meio não, tá, gente? A minha idade é 68. Mas acredito que sim. Nós estamos com um espírito mais acalmado, mais calmo, tendo cometido erros, muitos ou poucos, não importa, que todo mundo, eu não acredito que exista quem não cometa erros, né? Tem erros mais graves, lógico, mas também tem atitudes boas, muito mais meritórias, né? Não vamos esquecer isso, que a gente fica focado muito nos erros grandes, mas nos grandes acertos ninguém dá valor. Nem nós damos. Olha como é que as coisas são. Os outros não dão valor aos nossos grandes acertos. E nós também não damos valor aos nossos grandes acertos. Quando damos valor é porque somos vaidosos, exageramos. Não temos a balança ali no equilíbrio. Né? Então eu acho que essa falta de. Ou a gente é tanto a mar ou tanto a terra. Jesus, quando fala seja sim, sim e não, não, nós não aprendemos a ser isso. Ser sim, sim e não, não na hora certa. Nós somos exatamente nas horas erradas. Quando devemos falar sim, falamos não. E quando devemos falar não, falamos sim. Deu para entender? E assim com nossos erros. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos piores, mas também não somos melhores. Estamos aprendendo, somos alunos. E todo aluno está suscetível a erros. É uma coisa natural da nossa condição espiritual evolutiva, da nossa idade espiritual. Eu falo bastante isso aqui. Você nasceu, você espírito, foi criado por Deus em determinada época, em determinado ano. Você tem tua idade espiritual. Essa é a tua identidade verdadeira. A tua idade espiritual, que é muito diferente da minha idade. E diferente da idade de milhares de outros seres que estão ao seu redor. Do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Você poderá ser um espírito muito mais velho que o espírito do teu pai, que o espírito da tua avó, do teu bisavô. E pode ser o contrário também. Só quem tem o conhecimento da idade espiritual do espírito é Deus. A idade exata de cada espírito. No momento que Deus humanizou a cada espírito, a cada alma, que antes de sermos espíritos, éramos apenas almas, né? Como a alma dos animais. Então só Deus tem o conhecimento da nossa idade espiritual. Seja como for, estamos todos no mesmo planeta porque somos espíritos com a idade espiritual semelhante. Não é igual, entendam-me bem, mas semelhante. Uns são mais velhos 1 milhão, 2 milhões de anos, outros são mais jovens. Ok? Então essas diferenças existem, sempre existirão. Jamais um espírito vai ter a mesma idade espiritual dos outros todos espíritos. Pode ser que Deus hoje, nesse exato momento, esteja criando 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, não sei, o universo é muito grande, de espíritos que terão a mesma idade espiritual. Mas isso não significa que todos eles vão tomar a mesma direção, o mesmo caminho, as mesmas escolhas. E pelo seu progresso, cada um vai tomar direções, escolhas diferentes. Ok?
mas que vão unificar num só ponto que chegaremos, ok? Espiritualidade superior, espíritos puros. Tudo converge para um ponto comum, ok? Então vamos dar continuidade aqui. Acho que eu já expliquei bastante sobre esse aspecto da nossa idade espiritual, né? Pergunta 954. Vou só fazer essa rapidamente e parar aqui, que já estamos com 30 minutos. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível. Por exemplo, a pessoa comete uma imprudência. Vai, pega o carro, dispara, sai correndo que nem um maluco. É imprudente. Aí acaba perdendo a vida por conta daquilo ali. Aí a resposta: não é culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Tá? Então vamos parar por aqui. Então, meus irmãos, o cara não. A pessoa. É uma imprudência, é um erro, mas não é suicídio. Nós homens, né, ainda mais no meio espiritual, ele sabia, né? Inclusive em caso de acidente, quando o cara bebe e causa acidente, mata pessoas e coisa e tal, né? Tem o coisa culposo e doloso, né? Acidente culposo e doloso, né? Onde o culposo tem a intenção e o doloso não tinha intenção. Não acredito, eu pessoalmente falando, ninguém bebe e fala, vou dirigir, vou matar. Não tem essa consciência. Vou me matar, vou matar minha família. Não tem essa consciência. Ok? Mas o homem, como sempre, tem que criar sim inventar uma historiazinha para condenar mais o cara, como doloso ou culposo. Não estou aqui fazendo apologia à bebida, do cara beber e dirigir um carro, não é nada disso. Mas por que essa diferença? Se nós tivermos uma educação mais correta, principalmente na hora de pegar sua habilitação, todo crime praticado, ok? Muito simples, quando o condutor esteja alcoolizado, drogado, vai sofrer uma consequência do seu ato, porque ele sabe que aquilo está errado. Se ele vai matar alguém ou não matar, ele tem que passar por um processo. Deu para entender? Ah, bateu no poste somente. Não interessa. Tirou uma vida, não interessa. Qual o crime que ele praticou? Beber e dirigir. Dirigir alcoolizado. Dirigir drogado. Ok? Então, qual o crime para isso? Perder a habilitação, ficar 5 ou 6 anos sem dirigir e ficar preso ou pagar alguma cesta básica, ajudar, em caso de acidente fatais com pessoas, ajudar aquela família ali, se for o caso financeiro e ela puder fazer, que faça. Deu para entender? Uma coisa além porque tirou alguma vida. Agora não tem que botar o doloso ou culposo. É culposo sim, sempre. Doloso não. Ele não tinha intenção de matar ninguém. Assume o risco é uma coisa. Tem intenção é outra. Valeu, gente. É o meu ver, é meu parecer. Então vamos ficando por aqui. A próxima pergunta será 955, não é verdade? Que já deu o nosso tempo. Espero que vocês tenham entendido. E volto sempre a falar, falo bastante aqui. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal. E o mais importante de tudo, para mim, pessoalmente, falando, é que vocês façam o comentário de vocês. Principalmente, quando são comentários discordando daquilo que eu falo aqui. Ok? E outros comentários que eu gosto muito também é quando vocês me fazem alguma sugestão para abordar algum tema. Ok? No meu canal, nesse canal nosso, que não é meu, nós temos diversas postagens, diversos assuntos. Não é só feita a leitura do livro dos Espíritos, não. Tem muita coisa que eu acho assim interessante e coloco no canal. Praticidade do dia a dia, algumas coisas que você pode botar na tua vida e alguns mais ideias que já me sugeriram. E eu coloquei sobre o bem, o mal, sobre a sorte das crianças, a porta-morte. São temas que eu abordo sem qualquer tipo de leitura. Vocês entenderam? São coisas daquilo que eu acredito e penso. E que pode ser que nos alerte um pouco mais sobre certos aspectos. Obrigado, gente. Um bom domingo para vocês. Tudo de bom e até a próxima.